Queridos, a paz do Senhor Jesus. Bom, estamos de volta com as pregações, né? Esse é um projeto de Deus e o projeto de Deus não pode parar. Então vamos à palavra de hoje, um momento com Deus. Fica no livro de Jeremias, no capítulo 18, no versículo 1 e 2, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. E no versículo 5 diz: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Bem, queridos, até aqui. Essa palavra fala sobre um processo de transformação. Sabemos que muitas das vezes queremos fazer coisas que achamos ou pensamos, e por isso nos deparamos com situações tão difíceis na nossa vida. Quando nós deixamos verdadeiramente o Senhor tomar a frente da nossa vida, é óbvio que tudo dará certo. Aqui essa passagem, quando ele fala com Jeremias, ele estava fazendo uma comparação do que ele pode fazer com aqueles que não dão ênfase para o projeto dele. Então aqui ele diz assim, quando ele diz, a palavra do Senhor diz a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro. A casa do olheiro fala da casa de Deus, o projeto de Deus. Tem pessoas que hoje estão se limitando a coisas pequenas, a um vídeo da internet, a uma mensagem no WhatsApp, e deixam de ir à casa do olheiro. A casa do olheiro é fundamental porque é um plano de Deus. Então ali na igreja é onde você vai colher as revelações, é onde você vai colher a mão do Senhor te protegendo em todas as áreas, porque é um corpo. Né? Como eu costumo dizer nas mensagens que eu prego, o dedo mindinho ele não pode ficar fora da mão, porque se ele ficar fora da mão ele vai apodrecer. Qualquer parte do corpo que ficar fora do corpo, ele vai se estragar. Então aqui diz, queridos, quando ele diz: levanta-te e vai à casa do olheiro, porque ali farei ouvir as minhas palavras. Então aqui está dizendo que a revelação que vem do trono de Deus está pairando sobre as igrejas. Né? O que a palavra de Deus diz sobre o Espírito Santo? Dar ouvido ao que o Espírito diz à igreja. Então, o que você tem feito para descer à casa do olheiro? Para ir até a presença do Senhor? Porque aqui quando ele diz, levanta-te, ou seja, primeiro ele quer ver a nossa posição de pé, firmados na vontade de Deus. Depois ele diz para o profeta: agora desce à casa do olheiro. Por quê? Porque para estar na casa do Senhor tem que estar em submissão a Deus. Não podemos viver um evangelho insubmisso, porque o evangelho insubmisso nada mais é do que um ato religioso, assim como os fariseus faziam. Então diz aqui: desce à casa do olheiro, e eis que estava fazendo a obra sobre as rodas, ou seja, ali na igreja há o processo do manuseio da glória de Deus. Então nós precisamos estar ali desejosos de ir. Vão chegar pessoas para você na hora de você se arrumando para ir para a igreja, a chave do carro vai sumir. Muita coisa pode acontecer, muita adversidade para você não estar na casa do olheiro. Mas eu quero te dizer que quando você se esforça e tem ânimo de estar ali, o Senhor ele faz a glória ser manifesta na sua vida. Aqui diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer de outro vaso. Então veja bem, Deus, quando ele vê que existem pessoas que não estão dando ênfase ao projeto dele, importâncias ao plano de salvação, o Senhor muitas das vezes vem com uma prova. Como é isso, pastora? Essa prova ele vem e nos amassa, nos quebra, para que nós possamos entender que só na humildade é que vamos alcançar a glória de Deus manifesta em nós. E diz assim: e assim o olheiro ele quebra o vaso e faz um outro vaso. Então muitas das vezes a prova e a luta que nós estamos passando é Deus que está nos quebrando para nos fazer vasos de honra.
Mas para que sejamos vaso de honra, precisamos ter uma vida de submissão a Deus, estar na casa do olheiro. Então essa é a palavra, queridos, que o Senhor tem para nós nesse dia, sobre uma mudança, uma transformação. E não adianta que não é com os seus meios próprios que você vai mudar, não é com os meus meios próprios que eu vou mudar, mas é com a humildade e submissão ao projeto de Deus. Ele é o olheiro, eu e você somos o vaso. Então ele pode quebrar a nossa vida diante de uma prova, diante de uma luta, diante de uma adversidade, para que nós venhamos a valorizá-lo como o dono da nossa vida, para que a nossa vida tenha o quê? Uma grande vitória. Amém? O barro aqui fala da simplicidade também. O Espírito Santo está me dizendo para tocar nessa parte. É ser simples, é buscar o Senhor, é se entregar a Ele, é entender que o recurso vem dEle e não de nós. Que Deus abençoe, que você receba essa palavra em nome de Jesus e vamos estar aí postando uma vez na semana uma palavra diferente, ao qual o Espírito Santo vai nos revelar. Amém, queridos? Que Deus abençoe, um beijo no coração, tchau, tchau.